Olá, gente. Boa tarde para todo mundo. Em primeiro lugar, agradecer, por estarem acompanhando mais essa live aqui do Núcleo de Formação Política do PSOL de Londrina. A gente sabe que essa live ela tem o objetivo de contribuir, na formação da militância do partido, aproveitar esse momento, da pandemia, do isolamento, e uma forma que nós encontramos foi contribuir nessa formação a partir de lives. Então, aproveitar aqui para pedir, que vocês curtam a nossa página, a página do Núcleo de Formação Política, curtam também a página do PSOL Londrina e fazer o convite aqui para que venham somar conosco nesse processo de resistência ao neofascismo. Venham se filiar ao PSOL. No sábado passado, nós promovemos uma palestra com a participação do Sávio Cavalcante, professor lá da Unicamp, sobre economia política da pandemia. E hoje é a vez da palestra da Simone Silva. Ela é uma recém-doutora pela Unesp de Marília, pertinho aqui de Londrina, e irá abordar o tema a criminalização dos movimentos populares, o caso do MTST. Vou chamá-la para vir conosco e participar aqui da nossa live. Oi, Simone, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, sua contribuição nesse processo que a gente está desenvolvendo aqui de formação política da militância do PSOL. A gente agradece mesmo, o Núcleo de Formação Política agradece demais a sua participação. Antes de você começar a desenvolver o tema, que é da criminalização dos movimentos populares, especificamente, você vai tratar mais do MTST, eu gostaria que você se apresentasse para nós, dar um pouco aí da sua formação, porque eu sei que você trabalha com esse tema já há algum tempo, Então, diz aí para nós o que é que você fez no seu mestrado e no seu doutorado, que você vai tratar exatamente disso, mas sem nenhuma banca, Não tem banca aqui, é mais para conversar com a militância mesmo, Bom, boa tarde a todos. Quero começar agradecendo a Eliel pelo convite, agradecer também ao Núcleo de Formação Política do PSOL. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Unesp de Marília, onde eu também realizei o mestrado e terminei agora há pouco, no mês de março, o doutorado. Atualmente eu sou professora na educação básica, na rede pública. Minha pesquisa, tanto no doutorado como no mestrado, eu fiz um exame de caso do movimento dos trabalhadores sem teto. Né? No caso, no mestrado, eu procurei examinar um pouco da criminalização desse movimento a partir de uma das ocupações do MTST, né? Eu procurei pensar um pouco como, a partir daquela experiência, esse processo de criminalização, se estou chamando de processo de criminalização, se desenvolveu. E no doutorado, eu também estudei o MTST, só que, nesse caso, eu procurei estudar um pouco da judicialização, como a judicialização ela se apresentava em relação é que cortou aqui para mim, desculpa. E aí, Cortou um pouquinho. Então, no doutorado, eu procurei pensar um pouco como o Judiciário e o Ministério Público se relacionavam um pouco com as ações do movimento dos trabalhadores sem teto, como que os pedidos de, por exemplo, como que o Judiciário respondia à reclamação do MTST pela aplicação do princípio da função social, em que momentos o Ministério Público intervinha, e qual era o sentido dessas ações, né? Então, como que esse ramo ele se relacionava um pouco com as ações e com as demandas do movimento dos trabalhadores sem teto. Eu dividi a apresentação aqui em dois momentos. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu estou entendendo esse processo de criminalização
E depois eu vou apresentar alguns elementos de como eu observo que isso se apresenta em relação ao movimento dos trabalhadores sem teto. Fique à vontade, Simone. A palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, eu penso que a criminalização ela não seja um processo ocasional. Eu acho que existem mudanças nesse processo, momentos em que isso se apresenta de uma maneira mais intensa, mais generalizada, colocando realmente em questão a liberdade democrática, a liberdade de manifestação, minando as possibilidades de expressão, né, de luta pelos direitos sociais. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que isso ainda não se apresenta, mas acho que existe um certo receio, né, em relação a esse processo, em relação à possibilidade, à dificuldade de ter liberdade para a defesa dos direitos sociais. Bom, como eu disse, eu acho que eu observo a criminalização como um processo que sempre existiu, né, só que de maneiras variadas, e antes, no caso do movimento dos trabalhadores sem teto, eu observo isso numa escala menor, né, eu acho que depois, principalmente a partir de 2014, isso ganha uma outra dimensão, né. No caso do movimento dos trabalhadores sem teto, eu acho que esse processo ele está muito mais, ele se apresenta de uma forma muito mais pontual nos municípios onde essas ocupações ocorrem, e não tem o sentido de minar a existência do movimento, mas tem o sentido de questionar o tipo de ação que o movimento realiza nesses municípios. Então, no sentido de apontar que o movimento estaria causando baderna, desordem pública, e depois isso ganha uma outra dimensão. Bom, só pontuar aqui que uma das referências teóricas que eu tomo para pensar esse processo é uma obra do Nikos Poulantzas, que se chama Poder Político e Classes Sociais, e também a Ideias Sociais, uma referência que eu tomo para pensar esse processo. Eu tomo essas referências no sentido de pensar principalmente como que a noção jurídica e ideológica da cidadania ela é mobilizada para produzir a criminalização desse movimento, para judicializar as ações desse movimento. Né? Bom, como a própria noção de cidadania é um objeto em disputa, eu procurei pensar como essa noção é utilizada para justificar, seja uma ação um pouco mais repressiva, por exemplo, seja para produzir essa ideia de que o movimento dos trabalhadores sem teto estaria causando desordem pública, enfim. Bom, o movimento dos trabalhadores sem teto é um movimento que surge no final da década de 90, em 1997, inicialmente na região metropolitana de Campinas. Ele atua atualmente, as ações dele são principalmente na região metropolitana de São Paulo. Ele atua prioritariamente na... Oi, você está cortando? Desculpa. Talvez tá seja o teu fone. Talvez seja o fone. Eu vou tentar tirar e você vê se fica melhor. Pode ser? Tá bom. E aí, ficou melhor? Ficou melhor? Comece, reinicia aí essa última parte que você falou. Vamos ver se continua cortando. A parte do movimento dos trabalhadores. Eu estava começando a explicar. Cortou? Não? É que deu uma congelada, mas acho que o som melhorou. Melhorou? Tá ótimo. Então eu vou ficar assim. Aí você me avisa se tiver. Tá. Se tiver cortando. Ok? Tá bom. Bom, como eu ia falando, o movimento dos trabalhadores sem teto, ele surge no final dos anos 90, em 97, na região metropolitana de Campinas. Depois, ele passa a atuar prioritariamente na região metropolitana de São Paulo.
nessas regiões onde ele vai realizar as ocupações urbanas, e é um movimento que atua nas periferias urbanas. A base social desse movimento é composta por trabalhadores informais, desempregados, trabalhadores que exercem bicos, né? E uma das principais reivindicações é o direito à moradia e também o MTST, quando os processos são deslocados para o judiciário, ele reclama pela aplicação do princípio da função social. O MTST ele surge priorizando as ações de pressão direta, que são as ocupações e as manifestações urbanas, com uma crítica também muito forte, uma crítica ao processo de institucionalização dos movimentos populares, né? Que é um processo em que muitos movimentos acabaram priorizando somente a atuação nesses espaços institucionais e acabaram deixando um pouco, perdendo um pouco esse caráter mais combativo. Então, ele surge um pouco com essa crítica também de atuação somente nesses espaços institucionais. Então, daí também uma das opções de realizar essas ações de pressão direta. E essa opção pelas ações de pressão direta, ela, combinada, claro, com as ações de negociação que ele vai realizar principalmente com o executivo, no caso, no início municipal e estadual, depois do lançamento do Minha Casa Minha Vida, também com o executivo no nível federal, ele vai, acho que é o principal aspecto que vai ser explorado para produzir a criminalização do movimento dos trabalhadores sem teto. Isso no sentido de produzir a ideia de que o movimento estaria causando baderna nos municípios. Então, esse processo está muito localizado no interior dos municípios onde essas ocupações acontecem. Bom, deixa eu olhar minha colinha aqui. Eu vou procurar trazer alguns dos elementos de como que esse processo aí vai se apresentando nos municípios. Bom, um dos discursos muito explorados no início da atuação política do MTST era de que esse movimento seria um movimento estrangeiro. Isso aparece na pesquisa do Edson e Augusto, da Débora Goulart também. Então, qual que é a ideia, né, de falar que esse movimento é um movimento estrangeiro? A ideia básica é de que os municípios já teriam programas habitacionais destinados ao atendimento da sua base social, né, dos seus habitantes, dos seus cidadãos, portanto, e que esse movimento seria um movimento externo à realidade do município, um movimento que estaria trazendo uma demanda que não faria parte da realidade do município, uma vez que os municípios já teriam programas destinados para o atendimento dos seus cidadãos. Um outro discurso também muito apelado a isso é a noção de abuso de direito, né? De excesso democrático, o discurso de que o movimento, por atuar, por realizar ações de pressão indireta, ele estaria realizando. Caiu de novo? Que é basicamente dizer que quando os trabalhadores utilizam a sua capacidade de pressão para realizar, né, para cobrar direitos, em algum momento eles estão abusando do direito de reivindicar, né? Então, assim, teria um certo limite para realizar essas ações de pressão direta também.
E isso vai como que isso vai se traduzido também, esses discursos? Na utilização dos pedidos de interditos proibitórios, que é um recurso que passa a ser muito utilizado pelas prefeituras, principalmente a partir de 2005, 2006, quando eu fiz a pesquisa no mestrado. Isso foi relatado por uma das lideranças. E, de fato, quando eu analiso as peças jurídicas envolvendo esse movimento, esse é um recurso bastante utilizado pelas prefeituras, não só pelas prefeituras, também pelos proprietários, mas com o sentido de limitar um pouco as manifestações nesses municípios, a possibilidade de que novas ocupações ocorressem. Bom, até isso é muito, esses discursos, essa ideia de que o movimento estaria causando desordem pública, também tem algumas duas ações que o Ministério Público move nessas primeiras ocupações. E isso se apresenta, esse é um discurso que está muito presente até 2012, 2013. A partir de 2014, eu acho que isso muda um pouco de sentido. Nesse momento, se apresenta um protagonismo, se a gente quiser chamar de um ativismo judicial do Ministério Público, isso enfim, uma coisa notória. E a partir desse momento, a questão do discurso que é explorado já não está mais tão relacionado à ideia do excesso, do abuso de direito em relação às manifestações. Esse discurso começa a mudar um pouco. A partir desse momento, lembrando que, por exemplo, em 2014, o Ministério Público de São Paulo, só para dar um exemplo, entrou com uma ação civil pública pedindo para que a prefeitura, o judiciário, que o judiciário impedisse que a prefeitura e a CDHU realizassem acordos com acordo de repasse com o Ministério, com o MTST, o que o judiciário não acatou na época, porque entendeu que isso seria um pedido muito genérico. E o discurso que começa a se apresentar a partir desse momento é um discurso no sentido de dizer que o movimento seria, o MTST seria um movimento oportunista, no sentido, a partir desse momento começa a se desenvolver um discurso que está mais focado tanto nas lideranças, como se a estrutura do movimento fosse um pouco podre, vamos dizer assim. Então, se desloca um pouco esse discurso, ele já não está mais focado, ele já não é um discurso que diz que as manifestações são excesso democrático, ou que as manifestações são abuso de direito. A partir desse momento, começa a se deslocar esse discurso, ele começa a se deslocar para a estrutura interna dos movimentos, no sentido de tentar apontar que o problema seria a organização, ou que haveria algum tipo de oportunismo no interior desses movimentos. Então, eu acho que a partir desse momento começa a se desenvolver um discurso muito forte em relação nessa direção. Então, eu acho que a partir daí isso muda um pouco. E isso vai também ter efeito em outros movimentos populares. Por exemplo, em 2018, lideranças do movimento de sem teto do centro chegaram a ser presas, responderam a processos, com o discurso de que o problema estaria na forma de atuação das lideranças, nesse caso, por exemplo, de 2018, a ideia de que as lideranças poderiam estar abusando da própria necessidade da sua base social. Então, é um discurso que vai se desenvolvendo num sentido de mostrar que pode haver algum oportunismo na atuação, na organização interna desses movimentos, no sentido de mostrar, de explorar um pouco a ideia de que essas lideranças, essa organização poderia estar explorando o próprio
da própria necessidade da sua base social. Então, eu acho que o que muda nesse processo é esse discurso, né? E que se amplia. Já não, acho que esse caso de 2018 é bem exemplar nesse sentido, porque há um deslocamento desse discurso, né? Lembrando que a partir de 2013 as manifestações, né, os movimentos de direita, por exemplo, eles ganham as ruas, começam a disputar as ruas também, como um espaço de atuação política. Então, esse discurso do excesso, a partir das manifestações, ele já se desloca, ele já não é mais disso que se trata, não é de uma manifestação excessiva, é da estrutura interna do movimento. Então, há um deslocamento, inclusive, para a questão das lideranças, para a atuação dessas lideranças. Por exemplo, aquele show que aconteceu do Caetano Veloso, em 2017, também tem um pouco desse discurso de que a ação foi movida no sentido com o discurso do risco, né, de que esse show poderia representar. Então traz um pouco essa ideia de que as próprias lideranças, ao organizarem um show nessa dimensão, poderiam estar colocando a sua base social em risco, que são pessoas já necessitadas, pessoas que precisam de moradia e que estão sendo expostas em razão da própria atuação das lideranças. Então, se desloca um pouco o discurso, né, e passa a haver um foco maior na atuação tanto na estrutura, no sentido de mostrar um pouco que essa estrutura um pouco... Estou usando esse termo aqui que tem problema nessa estrutura, como assim, na atuação das lideranças. Bom, isso... Deixa eu ver aqui se tem... Eu acho que é um pouco isso, não sei se eu fui rápida demais, mas o que eu queria mostrar é um pouco isso, de que há essa mudança, que isso está mais, que não existe a criminalização em relação ao movimento dos trabalhadores sem teto, essa criminalização, esse processo, essa tentativa de produzir a ideia de um movimento desordeiro, que causa desordem, ela existe, ela é uma tentativa que existe, que está sempre colocada, isso está muito presente nos municípios, onde o MTST atua. E aí uma coisa interessante é o seguinte, que como isso não, claro que isso não tem, esse processo não tem visibilidade, como eu falei, está muito presente nos municípios, e o interessante é que há todo um processo e isso eu percebi quando eu revisei o mestrado, há todo um processo de desgaste, né, quando acontece a ocupação, há todo um processo de desgaste, de tentativa de produzir um movimento como brasileiro, como um oportunista, no sentido de mostrar que aquelas pessoas não precisam realmente de moradia, há todo um processo, uma tentativa de criminalização. Então, quando o movimento chega para negociar e consegue sentar na mesa para negociar, já houve todo o processo, quer dizer, ele já chega criminalizado. Então, já houve todo esse processo, essa tentativa de produzir a criminalização. Né? A mudança que eu observo é que há um deslocamento, já não se trata mais de falar das manifestações, agora a gente está falando tentando apontar um pouco como que há uma tentativa de oportunismo das lideranças ou da organização, da própria organização dos movimentos. Eu não sei se eu fui muito rápida. Então... Eu acho que é isso, um pouco isso é o que eu queria trazer para a gente conversar. Eu posso, de repente, falar de outras coisas que, não sei, é um pouco isso que eu queria trazer a partir do que eu observo nas questões. Oi, Simone, já estão chegando aí algumas perguntas para você, mas antes de passar, eu lembro que na tua tese, até porque eu também fui banca, né? E isso que motivou, inclusive, o convite, né, para que você viesse
conversar com a galera aqui do PSOL, mas eu lembro que tinha na sua tese, que não dá para reproduzir aqui, eu sei disso, né? As peças, né? Aquelas peças nas quais tinha uma, inclusive, que eu não consigo lembrar exatamente de cabeça agora, mas tinha uma até que era tão bizarro o negócio, mas que está dentro são peças do aparelho judiciário, né? Então, se você pudesse comentar um pouco do que, né, do discurso, desses discursos, né, das acusações e tudo mais, acho que seria interessante, porque, de qualquer maneira, pelo que eu me lembro, né, da sua tese, o MTST, ele também se vê obrigado a recorrer ao judiciário, né? Aí que está um pouco das questões contraditórias, né? Porque não é apenas não é o poder público apenas que recorre ou entra, né? Ou não é apenas o proprietário, né, da terra ou do terreno, sei lá, alguma coisa assim, mas até o próprio MTST se vê obrigado a entrar na justiça. Aí a gente sabe dos limites de uma justiça burguesa. Aí eu lembro que tinha umas peças assim muito bizarras que constavam na sua tese, né, que a gente até comentou, né, durante a banca, né, que tinha que ter muito estômago para ler tudo aquilo, né? Se você pudesse comentar um pouco, acho que seria interessante. Não sei se ficou clara a minha ideia, a minha proposta. Vou começar um pouco por essa última questão que você colocou do MTST, precisar utilizar o direito. Né? Eu acho que é uma contradição objetiva, não é uma contradição do movimento. Isso é colocado para todos os movimentos. Assim, quando você se relaciona com o Estado, quando você negocia com o Estado, você está colocado diante dessa situação, né? Você precisa se apropriar. Eu acho que se apropriar dessa moldura jurídica, se apropriar desse discurso da cidadania, para legitimar suas ações, inclusive, legitimar socialmente, legitimar diante da base social, eu acho que é uma questão que está colocada para todos os movimentos, não tem como fugir disso. A gente está vivendo um momento em que a gente está diante dessa situação de ter que defender a liberdade, ter que, enfim, a gente está diante disso. Então, eu acho que é uma contradição que é objetiva, não é uma contradição do movimento. É precisar se apropriar dessa moldura jurídica, defender essa moldura jurídica, procurando dar um sentido específico. Isso, por exemplo, a defesa que o movimento, que o MTST faz, da função social, dá um sentido para isso. Outros movimentos que entendem de outra forma, cada movimento entende isso de uma forma, então isso depende muito também da postura política e ideológica de cada movimento social. Agora, em relação à questão das peças jurídicas, bom, primeiro que eu acho que existe um discurso predominante aí para negar não só o atendimento da função social, que é o que o movimento dos trabalhadores sem teto reclama do judiciário, mas é uma negação de discutir mesmo a função social da propriedade, de pensar nessa possibilidade, né? Que existe um certo receio, e isso aparece nos discursos, né, de negativo desse entendimento, de discutir essa questão, de que atender a essa reclamação vinda de uma ocupação popular seria institucionalizar as ocupações urbanas. Então, existe esse medo, isso aparece em alguns discursos, nas peças jurídicas, de que se o judiciário reconhece
o princípio pensa ou discute o princípio da função social. A partir de uma ocupação urbana que foi realizada, isso vai gerar outras ocupações, que isso vai ser um incentivo às ocupações urbanas. E aí, como você leu a tese, existem discursos que são bastante complicados, eu não vou nem saber reproduzir aqui, são discursos complicados, mas não todos, é claro. Existe uma variedade também, eu acho, na tentativa de justificar, de apontar que não é possível discutir a aplicação desse princípio, do princípio da função social. Então, existe uma variação também desses discursos, alguns discursos um pouco mais conservadores, como você pode ler, e outros não, no sentido de mostrar que não é possível, e eu acho que principalmente em razão essa ideia de se nós reconhecermos, reconhecer seria reconhecer a invasão urbana. Tem um discurso que eu acho que esse discurso é predominante. Se reconhecer é como se nós estivéssemos reconhecendo a invasão urbana, é como se nós estivéssemos incentivando as ocupações. Então, isso não pode ser, essa discussão não pode acontecer aqui nessa instância. Eu acho que uma questão que é importante a gente pensar, e que eu procuro trazer na tese, é essa ideia de que essas decisões, elas não são decisões políticas. E quando eu falo decisão política, eu não estou falando no sentido assim de que uma decisão que fosse favorável não seria menos política, não. Favorável à reclamação ou não é uma decisão política. Então, acho que a gente tem que parar para pensar um pouco nisso, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe um discurso, isso em outro trabalho que traz isso também, de que o judiciário não pode decidir. Nós não podemos decidir, isso só pode ser discutido e decidido no executivo. Mas o judiciário faz parte do Estado. Então, há um discurso, ele decide dizendo que não está decidindo. Ele está decidindo como que isso deve funcionar. Como esse princípio, como que o direito deve funcionar. Então, ele está decidindo sobre esse funcionamento. Então, e esse discurso de que eu não estou... nós não podemos decidir, nós não podemos discutir, está sendo discutido, está sendo decidido. Mas sobre o discurso de que isso não é uma decisão. E é uma decisão. Eu acho que é um pouco isso, não sei se tipo, aí. Não, foi isso mesmo. Não, e nem dava também, nem dá, na verdade, né, para você reproduzir aqueles discursos. É que tinham uns que chegavam, de tão bizarros, chegavam a ser até engraçados, né? O jeito, né, que eles foram construídos. Mas tá ótimo, é por aí mesmo. A conexão, às vezes, ela tá dando um probleminha, mas eu acho melhor a gente tentar continuar assim, né? Porque mudar, acho que para você vai ser mais complicado. Então, seguimos em frente. Bom, então chegaram aqui algumas perguntas já. A Janaína Citolin pergunta assim: Simone, você acha que a criminalização dos movimentos sociais, especificamente a do MTST, aumentou a resistência e a capacidade de organização interna do movimento? Deixa eu só dar um avisinho. Quando eu pesquisei, e aí, já me justificando, eu pesquisei até 2017, tá? Então, eu terminei agora em março, eu me fechei um pouco, então eu parei um pouco de acompanhar para conseguir dar conta do trabalho. Porque eu acho que o MTST, como que é? Ele está numa posição agora um pouco mais focando mais nessas resistências, né? Não sei, nas manifestações, mas menos. Acho que o movimento recuou um pouco, mas eu penso que seja um pouco estratégico, no sentido até de proteger a sua base social, a gente está num contexto
conturbado, a gente não sabe como que isso vai se desenvolver, então eu acho que é um pouco nesse sentido de se resguardar, de proteger a sua base social. Eu não sei se eu respondi a Janaína, né? A Janaína que perguntou. E tem uma outra... Posso? Eu acho que tentando fazer o que eu tenho visto, né, acompanhado, é que tem feito campanhas, né, campanha da fome, campanha agora de distribuição de alimentos, mas eu observo, assim, de longe, claro, que é um sentido de manter esse vínculo que é necessário, mas também protegendo a sua base social. Acho que isso é importante. Bom, é isso. Eu não sei se eu respondi, Janaína. Estou tentando ver aqui. Tem uma outra pergunta aqui, da Raíssa Costa. Ela pergunta assim: boa tarde, Simone. Você acha que existe diferença em relação à criminalização dos movimentos sociais após o golpe de 2016? Foi intensificada essa criminalização? É o que eu tentei apontar no início, Raíssa, né? Raíssa. Eu acho que, pensando no caso do MTST, né, porque e como, tem que ver como que isso também se apresenta em relação a outros movimentos, mas no caso do MTST, o que eu observo é que isso estava muito pautado, era um processo que acontecia muito nos municípios, estava muito presente nos municípios, até mais ou menos 2014, e que a partir desse momento isso começa a mudar um pouco. Eu acho que o que ganha visibilidade aí é esse protagonismo, de forma bastante livre aqui, esse ativismo judicial em relação ao MTST. Eu acho que o que muda a partir desse momento é isso. Eu não sei se... Não, acho que sim. Não sei se aí, né? Quem perguntou pode sinalizar, né? Se está contemplado ou não. Eu vou aproveitar e te colocar mais uma questão que é a seguinte. Porque eu acho que há uma preocupação, né, das pessoas em relação à mudança de conjuntura com o golpe, né, de 2016, sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, então, estamos falando aqui de um golpe. Ainda que com a eleição do Bolsonaro tudo isso talvez tenha se complicado muito mais, mas às vezes dá a impressão, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, que ainda que você tenha uma onda assim, mais à direita, uma onda mais neofascista, né, pairando nas nossas cabeças, na política, na cena política e tal, parece que o Poder Judiciário não dá para a gente também homogeneizar, né? Tem diferenças entre os órgãos aí, né? Ministério Público, juiz, etc., né? Mas parece que pelo que eu me lembro assim, né, da discussão que você fez, parece que o Ministério Público ele não se colocava assim como que eu poderia dizer, como se fosse um órgão inimigo da demanda, né, veja se é isso mesmo, né, o inimigo da demanda do MST, do MTST, como muitas vezes pode parecer, não sei se fica clara a ideia, né, às vezes pode dar a impressão que o Poder Judiciário ele é sempre inimigo, mas pelo que eu me lembro, né, das discussões que você fez, não necessariamente. Inclusive, pelo que eu lembro, você me corrija se eu estiver errado, parece que o Ministério Público era até, de certa forma, simpático à causa, embora transferisse isso sempre para o Poder Executivo. O Executivo era quem tinha que resolver a questão, né, da demanda, por ser uma demanda social. É por aí mesmo ou estou
estou viajando. Quando a gente fala de criminalização, eu estou falando de criminalização, não dá para, em nenhum momento, a demanda da moradia é questionada. Isso, era Em isso nenhum mesmo. momento, a importância da moradia, do atendimento dessa demanda social é questionada. Isso não é questionado, em nenhum momento. Ninguém chega lá e diz, ó, demanda. Não, ao contrário. Esse discurso de que eles são, é muito presente, de que todos eles são a favor da demanda habitacional, de que a demanda habitacional seja atendida, inclusive no sentido até de realizar em alguns momentos, tentar realizar essa negociação, né, para o atendimento da base social. Então, assim, não existe esse discurso de ser contra o direito social à moradia. Isso não, eu não, em nenhum momento isso se apresenta, né? Nem no Ministério Público, nem no Judiciário, esse discurso não se apresenta. É um discurso mais no sentido da forma como isso é realizado, né? De como essa luta, essa reivindicação é realizada. Isso se apresenta no sentido do que no sentido de questionar. Ninguém questiona. Claro que qualquer instituição é muito. A gente não pode utilizar não dá para falar que todo mundo tem uma certa visão, uma visão conservadora, por exemplo, a gente não pode fazer isso. Né? Nenhuma, eu acho que nenhuma dessas, nem no Judiciário, nem no Ministério Público, mas é importante ressaltar isso. Não existe questionamento da demanda. A demanda é reconhecida como uma demanda importante. O que se questiona é a forma como isso está sendo desenvolvido, né? Essas ocupações urbanas, a ideia, por exemplo, eu analisei uma tese de 2008, onde o que era questionado ali, como que isso era a desordem, não só urbanística, mas também ambiental, quer dizer, o movimento ocupou um espaço que é próximo a uma área de preservação ambiental, então o que é questionado, é isso que é questionado, né? Onde ocupa, como, o tipo de ação, é sempre nesse sentido, não no sentido da demanda. Então a demanda, o problema é que a demanda em si não, mas a demanda ela pode, aquela coisa, né? A forma da luta pode ser pedagógica para, né, incentivar ocupações e tudo mais. Né? O discurso é que é exatamente esse, de que existem programas para isso. Então, você tem que, o que o movimento tem que fazer é inscrever essas pessoas na demanda, nos programas que existem, e aguardar a fila da inscrição. Esse discurso da fila de inscrição ele é muito presente. O que tem que ser feito? Aguardar na fila de inscrição, ou seja, aguardar o atendimento habitacional pelos programas que existem, e não pressionar de forma direta. Né? Essa pressão direta ela é que é um problema. Então, é a forma de atuação política que é questionada, e não a demanda. Como que se atende essa demanda? Se inscrevendo num programa que já existe, que é a ideia da fila de espera, né, de ficar eternamente esperando o atendimento dessa demanda. Ah, entendi, tá certo. Simone, chegaram mais algumas perguntas aqui. Mas antes de. Só para acho que fechar o raciocínio, é a ideia do formalismo, né? Então, assim, aí você vai, você pega a fila, se inscreve, aquela coisa toda, né? A luta direta incomoda os poderes constituídos, né? Bom, o Diego Batista, ele pergunta assim, Simone, a lei antiterrorismo de 2016 impactou na organização e nas ações do MTST? Olha, eu não vou. Eu não sei te dizer isso, se impactou, eu acho que, não sei te dizer se chegou a impactar, não saberia te dizer isso. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não, eu não sei dizer como que isso chegou, porque eu fiquei muito focada em pensar esses discursos, em como que isso era
Como isso se dava no interior do judiciário, então eu acabei focando muito nisso, mas eu não sei se chegou a impactar, assim, Ok. Valmor Venturini pergunta como você avalia a relação do MTST com o programa, né, o Minha Casa Minha Vida? Eu acho que no primeiro momento, eu acho que o MTST, ele procurou, quando o programa foi lançado, ele procurou disputar também esse programa, né? Inclusive apresentando a bandeira Minha Casa Minha Luta, então procurou ressignificar também o nome do programa. Em um determinado momento, ele se viu na situação de defender a existência do próprio programa. Em 2017, ele chegou a fazer uma ocupação na Avenida Paulista, né, para reivindicar a retomada das contratações. Então, eu acho que essa relação ela se dá muito no sentido assim, de como de um deslocamento dentro da conjuntura, quer dizer, está dentro de uma conjuntura que seria possível deixar de disputar também a demanda a partir desse programa habitacional que estava colocado, né? Acho que não. Então, ele passa a disputar também no interior desse programa e depois disputar a manutenção e a existência do programa. Eu não sei se eu te respondi. Ok, tem mais uma pergunta aqui, do Valdemir Costa. Boa tarde, Simone, todos e todas. Não sei se a Simone consegue, né, porque não é exatamente a pesquisa dela, mas ele pergunta qual é o exato número de famílias inscritas ou declaradamente postulantes a uma moradia ou a um pedaço de terra no Brasil. Temos esses dados? Existe um censo geodemográfico a subsidiar os entes governamentais e outros setores eventualmente intrínsecos interessados à causa do MTST? Vladimir, eu acho que se temos esses dados, não, as ocupações do MTST, elas ocorrem em terrenos de grande dimensão, são terrenos que estão sem uso de fato, e acontece, tem o número de pessoas que aderem ao movimento, que acabam se juntando ao movimento, isso varia bastante. Tem ocupações que chegam a ter 4.000 pessoas, esse número, no primeiro momento, cresce bastante, depois ele diminui bastante. Isso depende muito das necessidades de cada município, da realidade de cada município, de como a população vai aderir, né? De como a população se sente afetada pelo programa da habitação, porque a gente tem que pensar que, quando a gente fala de pessoas que precisam de moradia, a gente não está falando só de pessoas que moram na rua, a gente não está falando de pessoas que moram na rua. Quando a gente fala de sem teto, a gente está falando de pessoas que moram em favelas, a gente está falando de pessoas que moram em coabitação, a gente está falando de pessoas que moram em situação extremamente precária, também estamos falando de pessoas que precisam ou não conseguem mais pagar o aluguel, que tem que decidir se vão pagar o aluguel ou se vão pagar comprar a comida. Então, a gente está falando de uma dimensão muito grande de situações. Quando a gente fala de sem teto, a gente tem que pensar que é uma realidade muito maior. A gente não está falando de pessoas, acho que é isso que é importante. Não se fala de pessoas que não são os moradores de rua, o sem teto, né? São pessoas que passam por essa dificuldade de moradia, que enfrentam essa dificuldade de pagar o aluguel, inclusive, e que acabam, dentro dos municípios, aderindo ou não às ocupações do MTST. Então, isso varia muito, esse número, as ocupações, elas têm um número de pessoas que aderem, que varia bastante, depende de como a população vê isso, de se essa população do município vê como uma causa importante de lutar. Vou te dar um exemplo.
Na ocupação que eu estudei, foi uma ocupação, eu estudei um pouco depois, mas foi uma ocupação que aconteceu em 2005, 2006, no município de Taboão da Serra, e a ocupação se deu num terreno que estava já sem uso há algum tempo, e é um discurso muito presente na prefeitura de que a prefeitura já tinha um programa habitacional destinado à sua população, de que, como eu falei no início, de que a população, de que esse movimento seria um movimento estrangeiro, um movimento externo à realidade do município, externo, portanto, que aquela demanda que estava sendo apresentada ali não era uma demanda que faria parte do município, né, da sua realidade. E tem até um vídeo que o MTS acabou gravando no período de discussão com o pessoal da Secretaria de Habitação e com a Prefeitura, onde as pessoas, moradores do município, eles vêm, vão dar relatos, inclusive, e falar que eles estão inscritos há muito tempo no programa habitacional, que eles já tentaram falar com a Prefeitura, já foram falar com a secretária, e que eles não conseguem ser atendidos. Né? Então, a gente tem que, quando você fala de número, isso varia muito de como a população vê essa realidade, de como a população o entorno da ocupação, as pessoas que estão ali vivendo essa situação, elas enxergam a sua situação, como elas vão aderir ou não. Então, no município de Taboão aconteceu muito isso. As pessoas que vieram, tem relatos na internet, em vídeos que foram divulgados, diziam que já estavam inscritas, mas que não eram atendidas, e por isso resolveram aderir à ocupação realizada pelo MTST. Eu não sei se eu te respondi a pergunta, é Valdemir, né? Isso, foi o Valdemir que perguntou. Simone, você, nos estados aí da federação, a gente sabe, né, que o MST talvez esteja bastante presente somente em São Paulo, mas você tem notícias da organização em termos de outros estados da federação? Além, acho que é São Paulo e Rio os principais, né, se me falha a memória. Acho que 12 estados hoje. 12. Né? Tá. Bom, chegaram mais duas aqui. Da Raíssa, de novo, a crise econômica atual deve aumentar o número de famílias no MTST? Se você acha que é isso tende a fortalecer o movimento ou potencializar a criminalização dele? Raíssa, eu acho que isso depende muito de como o MTST consegue se constituir, se apresentar como uma referência de organização popular nos bairros, né, onde procura organizar a população. Então, essa adesão ou não ao MTST, como a outros movimentos também, depende muito, não depende, tem uma crise e as pessoas aderem. Eu acho que não, eu acho que depende muito de como o movimento consegue consegue constituir uma base social, um trabalho de referência nos bairros, né, de apresentar um trabalho sério, organizativo, está muito mais relacionado a como cada movimento se apresenta, né, nesses locais. Então, a seriedade do movimento, no sentido de negociar a demanda, então, depende muito mais desse tipo de trabalho do que simplesmente teve um agravamento da crise e as pessoas simplesmente vão aderir. Acho que depende muito mais de como esses movimentos conseguem se constituir como uma referência de organização popular séria, né, de negociação das suas demandas com o Estado. Ok. Tem mais uma aqui do Valmor. Ele pergunta assim, Valmor Venturini, ele pergunta, com a aproximação do MTST no geral e com a do Boulos em particular com o PSOL, você acha que aumentou a criminalização do movimento?
eu acho que uma coisa não dá para vincular muito isso. O Boulos ele sofreu acho, 2 prisões, né? Uma em 2014, uma também no Pinheirinho, quando ele procurou ajudar a população naquele despejo violentíssimo que teve em São José dos Campos. Depois também em São Mateus, que é onde acho que eles foram chamados para ajudar no sentido da negociação, né, são ocupações que já eram ocupações que já existiam e houve a prisão dele. Mas eu não sei se dá para falar de uma relação direta do Boulos. Porque o Boulos é a principal liderança do MTST, né? Então, ele tende a estar mais exposto, sim, é uma liderança que tem bastante visibilidade no cenário atual, que tem, enfim. Mas eu não sei se dá para falar que a partir do Boulos o movimento vai ser criminalizado. Não sei se dá para fazer essa relação direta. Eu acho que ele tem mais visibilidade mesmo, é uma liderança com bastante visibilidade, mas parece que é difícil, né? Até porque que a gente estava comentando antes, né? O problema não é a demanda, né? Exatamente a demanda do movimento. O problema é a forma como o movimento entende essa demanda, né? Como o movimento entende que vai lutar por essa demanda. Né? Isso é muito curioso. Isso bom. Daí que você elaborou uma tese a respeito, né? Mas é bem interessante de se pensar, né? Você ia falar alguma coisa? Eu li recentemente um artigo sobre o movimento, acho que a União Nacional dos Movimentos Populares, e é interessante, o artigo da Luciana Catagiba. E é interessante, ela fez vai contar, discutir um pouco essa organização que surge no final da década de 80, falar um pouco. Caiu, né? Caiu. Aí a gente conseguiu ver até a Tatagiba. Então, um artigo que foi publicado em 2016, eu acho. Não lembro o nome do artigo agora. Mas traz alguns relatos de lideranças que é bastante interessante, né? Há uma avaliação de como pensar, a avaliação de algumas lideranças, de como pensar essa relação com o Estado. Né? E tem um relato que me chamou bastante atenção, que era o seguinte, se a gente abriram-se portas para fazer esse diálogo com o movimento, né? Para o movimento poder negociar a sua demanda. Se a gente pressionar demais, a gente acaba perdendo, essas portas acabam se fechando, podem acabar se fechando. Então, a gente não pode pressionar demais, não pode usar as ações de pressão direta para não fechar esses canais de diálogo. Então, é interessante também a gente pensar como cada movimento, cada organização popular vai pensar essa relação com o Estado. Isso varia muito, né, de um movimento para o outro. Então, eu achei interessante a fala esse relato dessa liderança, que olha, a gente não pode pressionar demais. Se a gente pressionar demais, as portas podem se fechar. Então, se as portas se fecharam, é porque, de repente, a gente pressionou demais. É interessante isso, até um discurso que pode, não sei, de repente, até ser utilizado para, por exemplo, num momento em que essas portas realmente se fechem, falar que isso foi um efeito de, olha, a gente pressionou tanto que as portas se fecharam, então a culpa é da gente também. Então, um pouco complicado essa questão, né? E isso varia muito, cada movimento tem uma concepção política, ideológica, e de como se relacionar com o Estado, de como negociar a sua demanda.
Não sei, acho que eu acabei me... Não sei se era... Eu nem lembro qual era a pergunta que eu estava... Não, não, é que tinha a ver com a pergunta que o Valmor fez, aí eu voltei um pouco de novo para os motivos que te levaram a pesquisar a questão do processo de criminalização, que não está exatamente na demanda, né, mas na forma de se lutar por essa demanda, né, porque no final das contas isso está na Constituição, então o judiciário formalmente se pauta por isso. O problema não, então você tem que pegar fila, você tem que esperar, você tem que. Essa é a forma da luta entendida, né, do ponto de vista liberal. Mas os movimentos sociais não exatamente entendem dessa maneira, até porque são movimentos de urgência, então tem necessidade do teto, da terra, né, no caso do. Daria a pensar talvez um pouco na mesma linha em relação ao MST também, né? Como Bom, precisar ter a sua base social. Então, por exemplo, aquela pergunta do Minha Casa Minha Vida. Os movimentos eles também precisam responder à sua base social, precisam dar respostas nesse claro. sentido. A base social ela precisa ver resultados, mesmo que seja resultado de uma negociação séria, uma discussão séria com o Estado, mas isso precisa existir, essa resposta para manter a base social, ela precisa existir. Claro, até porque estão lutando por casa, estão lutando por terra, né? Então tem que ter alguma resposta, né? Sem dúvida nenhuma. Simone, você gostaria, não tem mais nenhuma pergunta aqui, agradecer, né, o pessoal que perguntou, levantou questões e tal. Você gostaria de fazer alguma consideração? Acho que a gente pode ir para os encaminhamentos finais. Eu quero, acho que o que eu tinha para falar, eu já falei, é que são muitas questões, quando a gente fala de movimento social, são várias questões mesmo. Acho que uma questão importante de ser pensada, não sei, de repente, fazer uma comparação, né, em como esses movimentos lidam com a questão, por exemplo, do direito, qual que é a diferença na relação com essa moldura da cidadania, como que isso muda de um movimento para o outro, qual que é a concepção de cada movimento. É uma questão que eu acho que os movimentos estão o tempo todo em relação a essa moldura, e eu acho que seria interessante a gente pensar um pouco dessas diferenças em relação a como os movimentos lidam e se apropriam dessa moldura. Né? Eu quero também te agradecer o pessoal, não sei se você Ô, conseguiu. Simone, chegou mais uma pergunta aqui. Aí acho que você pode responder essa pergunta final aqui e já ir para os seus agradecimentos, pode ser? Aí a gente pode ser? O Valdemir Costa ele pergunta de novo: qual é a sua avaliação dos resultados dessas ações, pleitos do movimento até agora, né? São comemoráveis ou não? Você acha que o movimento está no caminho certo? Subjetivamente falando, a atual estratégia deve ser mantida ou há espaço para outras maneiras de se apresentar, propor a contemplação e execução por parte do Estado às demandas do MTST? Do MTST. Valdemir, né? Eu estou vendo aqui. Isso. Eu acho que a gente está num momento um pouco em suspenso, né? Tentando, todo mundo, acho que os movimentos estão tentando se organizar, pensar em como lidar com esse contexto atual. Acho que não dá para a gente fazer nenhum tipo de previsão nesse sentido de dizer que vai ser assim, vai ser assado. Acho que os movimentos eles estão tentando se organizar agora, pensar em como lidar com essas mudanças, com todas essa conjuntura atual. Então, acho que é difícil a gente fazer uma avaliação nesse sentido de dizer. Acho que tem havido um esforço, sim, né, de pensar de como se organizar, como lidar com essa conjuntura atual.
E é isso. Agora não dá para fazer uma previsão sobre isso. E é isso. Eu não sei se você quer falar alguma coisa. Ok. Aí, se você quiser encerrar aí com. Eu quero terminar agradecer, eu quero agradecer a você pelo convite mais uma vez. Quero agradecer ao pessoal que participou, as perguntas, pedir desculpa, é a primeira vez que eu faço uma live, eu não tenho muita habilidade com isso, então eu fiquei um pouco, acho que foi um pouco rápido até, não sei se ficou muito claro, mas espero ter respondido as perguntas. E é isso, gente, obrigada. Eu acho que quem tem que agradecer somos nós, né? A gente agradece muito. Inclusive, quando você publicar o livro, dá um toque, a gente faz uma live aí de lançamento, brincadeira. A gente te convida para você fazer o lançamento do livro aqui aqui em Londrina, na UEL, no PSOL. Eu acho que, sem brincadeira nenhuma, é uma temática muito importante. Isso mostra, né, o comprometimento, né, de pesquisadores e pesquisadoras com as lutas populares, com os movimentos populares, né? Então, isso a gente tem que ressaltar, tem que valorizar, e no momento, eu sei que uma hora aí você talvez se sinta impulsionada, né? Não sei se vai publicar, né, se pensou nisso, mas caso, e eu acho que deve, você avisa e a gente te traz para cá, tão pertinho, 200 e poucos quilômetros, separam Londrina de Marília, e já fica o convite para você vir para cá. E ou quando terminar esse processo, né, da pandemia, você vir aqui, e aí presencialmente é sempre melhor do que por esses meios, ainda que eles facilitem bastante, né, Simone? É isso. Ai, obrigada mais uma vez. Obrigada pela participação de vocês também. Mas é que agradece. Tá bom? Tchau, Simone. Tchau, gente. Muito obrigado aí por terem participado. Até mais.